professor Vitor Terra e hoje nós vamos falar sobre sujeito. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, se você está acompanhando o nosso canal, você está vendo que nós estamos falando, sobre termos da oração, demos uma introdução do que era a sintaxe. A sintaxe é dividida em análise sintática, sintaxe de concordância, sintaxe de colocação, sintaxe de regência. Nós falamos também sobre os termos da oração, e agora nós vamos estar dando início sobre os termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. Então vamos começar a falar sobre sujeito. O que é sujeito? Sujeito é o termo da oração, palavra ou conjunto de palavras, tá? Nem só uma só, pode ter mais palavras, a respeito do qual se enuncia alguma coisa, a respeito do qual se fala alguma coisa. Como é que eu identifico, por exemplo, o sujeito numa frase? Para você identificar o sujeito de uma frase, basta você identificar o verbo. Olha para o verbo e diz assim, por exemplo, Girlene foi à praia. Qual é o verbo? Foi. Quem foi? Girlene. Pergunta para o verbo, quem fez a ação? Quem é o quê? E você vai ser direcionado diretamente para o sujeito da frase, para o núcleo desse sujeito, tá bom? E o que é núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra central do sujeito, tá? Geralmente pode ser substituída por um substantivo, um pronome substantivo ou palavra substantivada, tá bom? Então, por exemplo, eu digo, o voar alto da águia é belíssimo. O voar alto da águia é belíssimo. O que é o verbo ser? O que é belíssimo? O voar alto da águia. Então, o voar alto da águia é o meu sujeito. Mas que sujeitão! Correto? Dentro desse sujeito eu tenho uma palavra que é a palavra principal, é a palavra central, tá? O que é belíssimo? É a forma na qual a águia voa. Então, eu não estou falando da águia, mas eu estou falando voar. O meu voar aí é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante do sujeito. Tudo bem? Ninguém compareceu. Pergunta, quem compareceu? Ninguém. Então, ninguém é o meu núcleo do sujeito. Uma frase que eu sempre passo para os meus alunos é esse exemplo aqui, ó. Aquele livro antigo da biblioteca, de História do Brasil da Biblioteca Nacional será restaurado. Qual é o verbo? Será. O que será restaurado? Aquele livro antigo de História do Brasil da Biblioteca Nacional. Tudo isso é sujeito. Mas qual é a palavra que determina? Qual é a palavra principal? Qual é a palavra que dá sentido? É livro. Eu poderia falar livro será restaurado e você me entenderia, tá bom? Então livro é o meu núcleo do sujeito, tá bom? Então o sujeito é aquele que a gente enuncia alguma coisa e núcleo é a parte principal do sujeito, é a palavra central do sujeito. Vamos falar agora dos tipos de sujeito. Nós temos alguns tipos. O primeiro tipo é o sujeito determinado. O que é o sujeito determinado? É aquele que pode ser identificado de forma explícita ou implícita. É aquele que pode ser identificado com facilidade dentro da oração. Tá bom? Você olhou para o verbo. Até agora eu só trabalhei com casos de sujeitos determinados. Olhei para o verbo e consegui achá-lo. Tá bom? O sujeito determinado, ele se divide em três. Eu tenho três tipos de sujeito determinado. O primeiro sujeito determinado é o sujeito simples. Tá? E o que é o sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Possuindo um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Genária saiu cedo. Quem saiu cedo? Genária. Aí, só tem um núcleo. Isso aqui é pegadinha. O hino nacional, agora não, porque já caiu tanto em concurso que o povo nem joga mais. Mas volta e meia perguntava e botava lá, letra A, indeterminado. Não. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um brado de um povo heróico brado retumbante, Quem ouviram? As margens plácidas. Quem é o núcleo? Margem. Por que eu me enrolei aqui? Porque eu já penso na minha cabeça a ordem natural da frase. Porque nós geralmente, quando nós estamos falando, falamos sujeito e predicado. Mas se você parar para analisar,
O hino nacional ele foi feito numa época onde o parnasianismo e toda a estrutura sintática de hipérbatos, né, uma estrutura mais clássica, estava predominante no Brasil. E aí, o que acontece? O hino nacional ele é um hipérbato, ele é uma inversão, tá? Qual seria a versão sujeito e predicado? Seria as margens plácidas as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, tá bom? Essa seria a ordem. Então, se cair em concurso público, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, quem ouviram? As margens plácidas, tá? Então, tá aí. Será reformada a estrada Rio-São Paulo. Quem será reformada? A estrada Rio-São Paulo. Quem é o núcleo? Estrada. Então, o núcleo do meu sujeito é estrada. Todos os casos eu tenho sujeito simples porque eu só tenho um núcleo. E o sujeito composto? O sujeito composto ele tem mais de um núcleo. Tá? Então, pensar em sujeito composto é pensar em mais de um núcleo. Ó. Genária e Girlene brigaram por causa de Gil Cleison. Pensa aí, quem brigaram? Genária e Girlene. Então, eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Tá bom? Essa frase já caiu uma pegadinha uma vez muito interessante. Foram leiloadas as joias, o barco, a casa, os apartamentos e os carros do ex-governador Sérgio Colombo. E aí eu perguntei assim para o aluno, quem é o sujeito? É o aluno, Sérgio Colombo. Eu falei assim, não. Você tem que olhar para o verbo e perguntar, eu vou leiloar o ex-governador? Não. Quem foram leiloadas? Ó, as joias, o barco, a casa, os apartamentos e os carros. Tá? Isso é o sujeito. Tá? Quem é o núcleo? Joia, barco, casa, apartamento e carro. Tá bom? Esses são os sujeitos. Tudo bem? São os núcleos do sujeito. Tudo bem? Do ex-governador Sérgio Cabral até pertenceria ao sujeito, mas quem é o núcleo? Quem é a parte mais importante? São essas quatro aqui. Show? E a gente ainda tem dentro dessa questão do sujeito, o sujeito determinado, elíptico ou desinencial. Tira da sua cabeça essa questão demoníaca que é sujeito oculto. Não, pelo amor de Deus, você usa sujeito oculto, você é velho. Não se usa mais esse termo sujeito oculto há muito tempo. Nós usamos sujeito elíptico, porque acontece uma elipse. Ou seja, eu omito um termo, mas eu consigo entendê-lo pelo contexto, tá bom? Ou desinencial, porque eu consigo entender pelas desinências verbais, tá bom? Não vem expresso na oração, mas pode ser entendido facilmente pelo contexto. Quando eu digo assim, ó, irei passar no concurso, quem irei? Eu. Vamos à praia, quem vamos? Nós. Cantas aquarela muito bem, quem cantas? Tu. Então, eu consigo entender pelo contexto. Esse é o sujeito desinencial. Então, o sujeito determinado eu tenho três. Simples, composto e... Sobre o sujeito indeterminado. Pensa no sujeito indeterminado com aquele sujeito que você vai fazer uma fofoca. Você vai falar de alguém, você vai jogar no ar, mandar uma indireta, você usa o sujeito indeterminado. É aquele sujeito que não vem expresso na oração por não se desejar que ele seja conhecido ou pela impossibilidade de sua explicitação. Então é aquele sujeito que fica no ar, tá? Ou eu não quero colocar por uma questão de anonimato ou de impossibilidade, tá bom? E aí ele acontece em dois casos. E o primeiro caso é com os verbos na terceira pessoa do plural, que pode ser, por exemplo, quando eu digo assim, ó, falaram mal de você. Eu não quero dizer o nome do santo. Falaram mal de você. Falaram mal de Girlene. Eu tenho um sujeito que indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do plural, tá? Comeram meu bolo, roubaram meu livro, tá? Eu não sei quem comeu meu bolo. Eu guardei meu bolo para quando eu voltasse da escola pudesse comer. Alguém abriu a minha geladeira e comeu. Pode ter sido uma pessoa ou o bonde todo. Entende? Eu não sei quem roubou meu livro, tá? Roubaram, estava aqui, sumiu, tá bom? Então roubaram, tá? Eu jogo no ar.
Eu jogo no ar, eu uso o que? Um sujeito indeterminado. Qual outro caso do sujeito indeterminado, mas esse você tem que tomar muito cuidado? Que é o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, do pronome ser, que vai ser chamado de IS, índice de indeterminação do sujeito, ou PIS, partícula de indeterminação do sujeito. É a mesma coisa, tá bom? E aí vai ser o quê? O verbo na terceira pessoa do singular mais o ser. Como eu disse aqui, ó, vive-se bem no campo. Mas cuidado, tá bom? Cuidado que eu posso ter casos aí de sujeito simples. E como é que eu vou identificar se é sujeito simples ou sujeito indeterminado? Você vai fazer uma pergunta para o verbo. Se a sua pergunta for igual a o que, o sujeito é simples. Se a sua pergunta for qualquer coisa diferente de o que, o sujeito é indeterminado. Vamos ver? Vive-se bem no campo. Vive-se como? Não é diferente de o que? Então, sujeito indeterminado, né? Sujeito indeterminado. Agora, fala-se de Genal. Fala-se de quem? É diferente de o que? Sujeito indeterminado, tá? Fala-se. Aluga-se casa. Aluga-se o quê? Se eu tiver que mudar essa frase, seria o quê? Casas são alugadas, né? Então, o sujeito aqui é casa, tá? Então, aqui eu tenho um sujeito simples. Necessita-se de apoio. Necessita-se de quê? De apoio. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Vendeu-se aquele terreno. Vendeu-se o quê? Aquele terreno. Então, eu tenho aqui um sujeito simples. Por quê? Aquele terreno é o núcleo, é o sujeito, e o núcleo é terreno. Não se acredita em milagres. Aqui, por conta da palavra não, o meu pronome foi para frente, tá? Se não tivesse o pronome, se não tivesse o não, seria acredita-se em milagres, tá? Não se acredita em quê? Milagres. Se é diferente de o quê? Sujeito indeterminado. Compra-se joias. Compra-se o quê? Joias. Então, joias vai ser meu núcleo, sujeito simples. Tudo bem? Então, sujeito indeterminado vai acontecer com os verbos da terceira pessoa do plural. Falaram, roubaram, comeram, picharam, bateram. E com os verbos na terceira pessoa do singular acompanhados de ser. Só que para isso você tem que se perguntar. Se a tua pergunta foi igual ao que, não é sujeito indeterminado, é sujeito simples. Se a sua pergunta der qualquer coisa diferente de o que, é sujeito indeterminado. E nós ainda vamos ter o caso das orações sem sujeito, que é o caso do sujeito inexistente. São os casos em que, se você olhar para o predicado, ele não vai fazer referência a nenhum tipo de sujeito. Não vai fazer referência a ninguém. E aí vai ser o caso do sujeito inexistente. Vitor, quando isso ocorre? Isso ocorre, por exemplo, com verbos que exprimem fenômenos da natureza. E quais são os verbos que exprimem fenômenos da natureza? Chover, ventar, trovejar, né? Ó, choveu muito no verão, trovejou a noite toda, ventava em Sepetiba. Ó, fenômenos da natureza. Mas cuidado, cuidado. Por quê? Eu tenho um fenômeno da natureza, mas se na sua frase este fenômeno for especificado, especificarem o que choveu, o que trovejou, o que ventou, você não vai ter um caso de oração sem sujeito. Você vai ter um caso de sujeito simples, tá? Se o fenômeno for especificado, o sujeito é simples. Ó, choveu papel picado dos prédios. O que choveu? Papel picado. Então aqui eu tenho um caso de sujeito simples. Trovejou palavrões em cima de mim. O que trovejou? Palavrões, sujeito simples. Ventava uma leve brisa em Sepetiba. Ó, uma leve brisa é o sujeito, o núcleo é brisa. Então eu tenho aqui um sujeito
simples, tá bom? Eu estou especificando. Choveu granizo em Santa Cruz. Choveu o quê? Granizo. Granizo é um sujeito simples. Então, se eu especificar, é sujeito simples. Valeu? Com os verbos bastar e chegar acompanhados da preposição de. Ó, chega de mentiras, basta de calúnias. Chegar e bastar acompanhados da preposição de também também é um caso de oração sem sujeito. Com o verbo haver empregado no sentido de existir, ocorrer ou indicação de tempo, nós também temos um tipo de sujeito inexistente, porque nós temos um verbo impessoal. Cuidado, pelo amor de Deus, não vai para o plural. O que mais vejo são questões de concurso público botando assim, ó. Houveram 2 guerras. O camarada, não, essa frase está certa, está errada, tá? Há seres vivos em outros planetas? Oração sem sujeito. Houve 2 guerras mundiais? Oração sem sujeito. Há meses não vejo Girlene, ó. Há meses indicando tempo. Houve no sentido de ocorreu e há seres vivos de existência. Então nós temos um caso aí de oração sem sujeito, tá bom? Talvez a regra mais importante da oração sem sujeito é o verbo haver e o fazer, tá? O verbo fazer e estar empregados em referência a tempo ou clima também é um caso de oração sem sujeito, tá bom? Então o verbo haver, fazer, estar indicam, né, impossibilidade de encontrarmos o sujeito, tá? Faz anos que não a vejo. Faz calor naquela sala. Está cedo, está frio, tá? Indicando tempo, indicando clima, não tem o sujeito. Tudo bem? O verbo ser, quando é empregado para indicar data, hora ou distância, também não tem como eu encontrar o sujeito. Hoje é dia 12 de agosto. Já é meia-noite. Até Varjota são 15 quilômetros, tá bom? Nesse caso aqui, eu não tenho sujeito. A observação que é importante nós falarmos é que os verbos impessoais, quando estão dentro de uma locução verbal, a impessoalidade é também transferida para o verbo auxiliar. Então, tudo vai ficar no singular, tá bom? Vai chover nos próximos dias aqui, ó. Eu já vi assim, ó. Vão fazer algumas... Cuidado. Deve haver motivos. Já vi assim, devem haver motivos. Não, deve haver motivos no singular, porque a impessoalidade, tá, foi transferida também para o verbo auxiliar, tá? Ó, vai fazer 2 anos que ele morreu. Eu vejo assim, vão fazer 2 anos. Não, tá? Vai ficar tudo no singular. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de sujeito. Façam exercícios, tá bom? E até a nossa próxima aula de predicado. Tchau, tchau, pessoal.